nessa época nós tivemos a possibilidade de ter aqui em São José dos Campos pessoas que vieram do sul de Minas, de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, do Paraná, para ver o lançamento do foguete. E o foguete então foi trazido e ele foi postado ali atrás da matriz, e eu me lembro como se fosse hoje. Então toda aquela parafernália de som, de imagem e toda se apagaram as luzes, se fez aquela contagem regressiva e eis que começa entra a contagem na sua fase final e então é contado 4, 3, 2, 1, 0. E no 0, ao invés do foguete partir e ser lançado ao espaço, o que aconteceu foi sair um foguetinho da ponta dele e estourou como se fosse um foguetinho de São João. Muito bem, só não houve um tumulto público naquele dia, porque imediatamente entrou uma bateria, uma roda de samba, que foi a salvação, porque senão nós, alunos do ITA, teríamos apanhado em público. Tal a quantidade de expectativa que nós causamos, não só para o povo de São José dos Campos, mas como o povo de todo o Brasil. Se pegarem as manchetes dos jornais da época, nós vamos realmente, digamos assim, ver que esse episódio marcou São José dos Campos e, para nossa felicidade, não houve digamos assim, nenhum desdobramento mais drástico e mais contundente, porque as pessoas que se sentiram logradas, se sentiram enganadas, algumas delas fizeram manifestos assim através dos jornais, achando muito ruim com o pessoal do ITA. Eu acho que a coisa tem que ser entendida sob forma de brincadeira e eu ofereço à Fundação, eu tenho ainda uma série enorme de jornais feitos pelos alunos do ITA, que, se for do interesse da Fundação, eu passaria para a própria Fundação. Eu acho que é esse resgate da memória de São José dos Campos que teria que ser feito realmente, não só comigo, mas com algumas pessoas. Dou um exemplo, cito aqui o engenheiro João Verde de Carvalho Leite, que é um dos autores do projeto do foguete. Ele tanto gostava de foguete que ele depois criou na Vibras. Quer dizer, então já naquela época ele fazia foguete de brincadeira, mas fazia. E depois passou a fazer foguete de verdade. Acredito que esse resgate dessa memória pode trazer, digamos assim, muita história interessante para as gerações futuras de São José dos Campos. Professores que marcam profundamente, principalmente aqueles professores que eram mais exigentes, mais duros, aqueles que era mais difícil de tirar nota boa com eles, então eles marcam profundamente. Fora isso, nós tínhamos alguns professores que nem sequer falavam português. Quer dizer, eu tive um professor de matemática, que as aulas dele eram dadas em inglês. Eu tive um professor de mecânica em que ele era alemão, ele não falava nem alemão, nem português e nem inglês. Ele falava um misto. Como as aulas que ele dava era praticamente pura matemática, então em vez de falar, ele escrevia as equações no quadro. O que dava no mesmo, quer dizer, ninguém entendia nada, mesmo que ele falasse ou que ele escrevesse. Então, são coisas dessas assim que a gente acaba tendo, mas todos eles, sem dúvida alguma, eram professores brilhantes. Nós tivemos a possibilidade, isso não só eu, mas algumas turmas antes e algumas turmas depois, nós tivemos a possibilidade de ter professores assim altamente qualificados. Nós tínhamos professores que tranquilamente poderiam ter sido indicados para algum prêmio Nobel. Só que eles moravam no Brasil, eles tinham optado por morar no Brasil, mas eles eram alemães famosos, eles eram, por exemplo, austríacos ou ingleses ou americanos mesmo famosos, que vieram para constituir o núcleo do ITA. Acredito realmente que o ITA, conforme ele foi criado, ele trouxe um grande impulso e trouxe realmente uma renovação para o estudo da engenharia no Brasil. Onde vinha uma escola e se implantava,
se estabelecia uma rivalidade entre os moços que vinham para estudar naquela escola e as cidades, e os moços da cidade que suportavam e que abraçavam aquela escola. Isso aconteceu, por exemplo, em Viçosa, em Pirassununga, com escolas que não eram de engenharia. Aconteceu em Guaratinguetá, com a escola de sargento aeronáutico, em Barbacena, com a escola de cadete, e aconteceu em São José dos Campos também, quando se implantou o ITA aqui em São José. As brigas eram ao longo da Rua 15, né? Naturalmente, digamos assim, elas tinham aquelas conotações de, assim, era uma massa de gente que se deslocava às vezes num sentido e no outro sentido, e a briga ia assim ao longo da Rua 15. Naquela época tinha muito pouco tráfego e a Rua 15 era sistematicamente fechada aos sábados e aos domingos à noite para que os moços e as moças passassem, e por aí é que aconteceram muitos dos casamentos de alunos do ITA com moças daqui de São José dos Campos. Acredito também que eu nunca ouvi falar realmente de uma briga mais séria entre as pessoas do ITA e de São José dos Campos. Pode ter havido num baile ou outro, assim, os bailes naquela época eram uma atividade social muito em moda, então sempre podia acontecer um exagero de parte a parte, seja dos moços da cidade, seja dos moços do ITA, mas nunca com consequências sérias. Eu acho que a integração do ITA na cidade e da cidade para com o ITA foi gradativa, e hoje ninguém mais, digamos assim, ouve falar de coisas desse tipo. Isso aconteceu muito na década de 1950, e quando eu entrei na escola, já em 1956, já não era comum. Quer dizer, durante os 5 anos que eu estive na escola, eu ouvi falar em uma única briga, assim, um pouco mais, digamos assim, que tenha tido um pouquinho mais de repercussão. Para a política, para mim foi uma coisa acidental. Não que eu não tenha, digamos assim, aspirações políticas, nem não tenha, digamos, tido na família alguém que de alguma forma tinha pendência política. Meu pai foi vereador em Guaratinguetá e ele realmente era um político e gostava da política. Digamos, se alguém gostava de política, era meu pai. Como eu vivi essa infância vendo a política do jeito como ela era realizada na década de 1940 e 1950, né, nas décadas de 40 e 50, a política não me atraía muito, porque a política naquela época era mais ou menos selvagem, quer dizer, em que a disputa a um cargo era alguma coisa assim que tornava as amizades, às vezes, em inimizades e às vezes com consequências realmente extremamente trágicas. Então, quando alguém disputava um cargo de prefeito, por exemplo, um cargo de deputado, existiam 2 partidos, os que eram a favor daquela pessoa naturalmente de uma certa expressão, e os que eram contra. E a cidade se radicalizava contra e a favor. Então, esse era o aspecto ruim. Mas isso acaba deixando um germe na alma da gente. Eu cheguei a ser indicado prefeito, eu não sei como, mas acredito que digamos assim, eu sempre tive uma queda por, digamos assim, eu nunca fui voltado propriamente dito para ganhar dinheiro. Eu acho que a gente tem também uma responsabilidade social, e eu vejo essa responsabilidade social principalmente analisando o que está acontecendo hoje no Brasil. Nós estamos falando de 1992, fim de 1992, e comparando isso com aquilo que acontecia quando eu saí da escola, por exemplo, há 32 anos atrás. Eu saí da escola cheio de esperança, quer dizer, cada uma das pessoas que junto comigo saiu da escola tinha 2, 3 empregos à sua disposição. Nós éramos realmente, nós tínhamos assim uma esperança imensa de um Brasil que se abria, que se descortinava pela frente. E eu fico me perguntando, e é exatamente essa a razão pela qual eu voltei para a política nesse ano de 1992, eu fico me perguntando o que os meus filhos, que hoje têm a idade que eu tinha, ou até já são razoavelmente mais velhos do que a idade que eu tinha quando saí da escola, o que eles podem esperar do futuro se a gente não conseguir realmente
reverter essa situação que nós estamos vivendo. Então, mais ou menos pensando nos filhos, pensando na moçada de hoje, na mocidade de hoje, é que eu tenho dedicado, eu já praticamente poderia me aposentar. No Brasil, com 50 anos, você não consegue mais nem emprego. Então, eu, graças a Deus, tenho saúde e tenho um conhecimento que eu não tinha há 30 anos atrás. Afinal de contas, eu acho que se eu fiz o ITA, se eu fui professor universitário, se eu fiz a pesquisa, se eu tenho experiência em empresa privada, em empresa pública, se eu dirigi uma prefeitura e com relativo sucesso, eu acredito que eu possa estar qualificado para desempenhar a vida pública. Só que o sistema de escolha é um sistema de escolha, digamos assim, em que a maioria não conhece, porque a maioria tem, digamos, 18, 20, 25 anos. Então essa maioria não conhece e também não tem obrigação de conhecer, mas elas não têm critérios exatamente para digamos, escolher. Então acaba escolhendo baseado assim naquela pressão que a propaganda faz. E a pressão não cria a possibilidade de você distinguir quem pode, digamos assim, se sair bem numa vida pública, ou quem pode resolver os problemas que existem, ou quem não pode. Ele simplesmente, ela diz o seguinte, a propaganda diz o seguinte: olha, esse cidadão está aí. É como se você tivesse digamos assim, uma propaganda de um sabonete ou de uma pasta dental, e você acaba chegando num supermercado e comprando digamos assim, um sabonete ou a pasta dental, simplesmente porque você se lembra do nome dela. Você vai procurar aquilo que você acaba, digamos assim, aceitando de tanto ouvir. Eu acho que isso é profundamente ruim para o povo brasileiro. E ou a moçada muda o jeito de analisar, ou a nossa sociedade passa a realmente ser mais crítica na hora de escolher os seus governantes, ou então a situação vai continuar a se deteriorar. E é alguma coisa sobre a qual pessoas como eu, que por mais que tenha experiência, por mais que eu fale, por mais que eu possa dizer isso, dificilmente terão condição de mudar a cabeça da moçada, simplesmente porque eu já passei dos 30. E infelizmente aqui no Brasil, quer dizer, qualquer um que tenha passado dos 30 não é mais confiável. Isso é realmente o maior problema que eu acho que nós temos no Brasil. Nós precisamos aprender a respeitar a experiência dos mais velhos, nós precisamos aprender a discernir entre aqueles que estão realmente dispostos a ajudar as gerações que estão vindo, porque um dia vocês que estão aí me ouvindo, que são, quem sabe, gerações, 2, 3 gerações já depois da minha, vão chegar à idade que eu tenho. E aí vocês vão dizer: puxa, aquele velho louco lá até que tinha razão, tá certo? Porque aí vocês vão se sentir atingidos. E se vocês não aprenderem a discernir exatamente isso, do começo, no meio da sua vida, na sua juventude, na sua vida adulta, dificilmente vocês vão fazer com que as gerações que vão se seguir a vocês possam respeitá-los também. Porque nós teremos estabelecido uma cultura de jogar no lixo todos aqueles que simplesmente não estão acima, ou que estão acima de uma determinada idade. Por quê? Porque não houve essa possibilidade de comunicação entre os mais jovens e os mais de maior idade.